Depois de colocar o depósito na máquina, a gente vai partir para outra etapa da regulagem. Eu gostaria de salientar que nós estamos fazendo a regulagem com a máquina parada, no galpão. Isso vai facilitar muito o trabalho no campo, porque aqui a gente já ajustou o disco que nós achamos adequado, nós vamos contar a semente, ver a engrenagem que é mais adequada. Então nós vamos no campo, na realidade, validar ou não essa regulagem. Mas o que acontece quase que invariavelmente é que no campo, pequenos ajustes a gente consegue acertar, o que facilita muito o trabalho. Quando a gente faz primeiro no galpão e depois valida isso no campo. A próxima etapa, agora nós vamos contar com a ajuda do Edivaldo, nós precisamos levantar essa roda motriz, medir o perímetro e depois fazer a rodagem que necessita para saber quanta semente está caindo. Acho que está bom. Depois de suspenso, a gente vai pegar um barbante, que é a maneira mais fácil que a gente tem de medir esse perímetro. Naturalmente pode ser calculado matematicamente, mas é muito mais fácil a gente fazer isso. Depois disso aqui a gente pega uma fita, uma trena. 2,60. Então o perímetro dessa roda são 2,60 metros. Isso é muito importante porque, veja bem, se nós dermos 10 voltas nessa roda, isso corresponde ao trator ter andado, a máquina ter andado 26 metros. Então é como se a gente tivesse andado 26 metros no campo quando a gente dá 10 voltas nessa roda. Cada plantadeira tem uma roda de tamanho diferente, então nós precisamos verificar o perímetro dessa roda. Agora nós vamos marcar essa roda para que nós tenhamos um ponto de referência e contarmos 10 voltas para que nós tenhamos 26 metros e vamos verificar depois a queda de sementes. É muito importante que a gente dê 2 ou 3 voltas até começar a cair semente, porque as primeiras voltas da roda o disco ainda não tem sementes, então vai ficar errado a nossa contagem de sementes lá. Então precisa que a gente gire até começar a cair sementes. Bem, a gente vai dar 5 voltas nessa roda, o que vai corresponder a 13 metros. E é muito importante que tente fazer um giro constante, não tem interrupções, paras, que isso pode quebrar a semente. Então, quanto mais constante essa rotação, melhor. Então, depois de 5 voltas, nós vamos verificar quantas sementes caíram. No caso dessa regulagem, a recomendação dessa cultivar são 60 mil plantas por hectare, e nós estamos usando um espaçamento de 70 entre linhas. Bem, nós precisamos fazer a correção da germinação. No caso, essa semente está com 90% de germinação, nós temos que acrescer a essas 60 mil plantas 10%, onde nós teremos 66 mil sementes. Com espaçamento de 70, nós vamos precisar de 4,6 plantas por metro linear. Edivaldo, quantas sementes caíram? 82. Bem, caíram 82 sementes. É muito mais do que nós precisamos. Nós precisamos de 60 sementes. Então, o que nós precisamos agora é ir nas engrenagens e acertar essa regulagem para atender a nossa necessidade, que são 60 sementes nesses 13 metros. Nessa máquina, nós temos uma caixa de engrenagem, o que facilita muito a nossa regulagem. Nós temos um eixo, onde nós temos as engrenagens motoras, e um eixo onde nós temos as engrenagens movidas. No caso, caíram 82 sementes, nós precisamos de menos sementes, nós precisamos de 60 sementes. Então nós precisamos fazer com que o disco gire mais lentamente para que caia a quantidade de sementes que nós precisamos. Nós vamos colocar então na engrenagem motora, uma engrenagem no eixo motor, uma engrenagem menor, o que possivelmente dará a quantidade de sementes que nós precisamos. Agora nós vamos girar a roda novamente e verificar quantas sementes caíram, repetindo todo o processo que nós fizemos anteriormente. Quantas sementes caíram depois dessa nova regulagem, Edivaldo? 63. Bem, está muito próximo do que nós queríamos 60 sementes, caíram 63, perfeitamente aceitável. Bem, então nós estamos com essa máquina regulada dentro daquilo que nós nos propusemos. O manual é extremamente importante para o produtor, para que ele saiba que calibragem vai colocar no pneu, até porque ele tem que evitar qualquer patinagem, porque senão isso vai ter que ser crescido no número de sementes a ser plantado. Então, toda a recomendação, ela precisa de ser verificada no manual
para tipo de engrenagem, tipo de disco e tal. Então é muito importante que o agricultor leia o manual da sua máquina.